Welcome to our English class! Bem-vindos a mais uma aula de inglês! Vamos começar esse ano cheio de energia boa, cheio de animação, alright? So, para quem já esqueceu, my name is Carla, Teacher Carla, e o meu sinal é esse. Gostaria de dar boas-vindas ao nosso intérprete, Heron. Alright, today we are going to talk about grammar. Grammar, teacher? Yes, grammar, gramática, um pouquinho de gramática, uma pitadinha de gramática. Não faz mal a ninguém, não é mesmo? Let's start? So, we are going to talk about... Nós vamos falar hoje, então, sobre past of the verb to be. Yes, there is, there are... Prepositions of location. Então, vamos falar um pouco sobre o passado do verbo to be. Vamos falar também sobre there is e there are, que vou explicar melhor daqui a pouco. E vamos falar sobre preposições de lugares. Como explicar a alguém em que direção fica alguma coisa, onde está determinada coisa ou determinado local. Ok, let's start. Was, were. O que é was, were, teacher? Vocês se lembram, então, do verbo to be que a gente usa para falar como que a gente está, por exemplo? How are you? I am fine. And yesterday? Yesterday I was not so good. Eu estou bem hoje, I am fine. But yesterday, ontem, eu já não estava tão bem assim. I was not so good, I was so. Então, prestem atenção nessa palavrinha was. O was, pessoal, é para quando a gente vai falar eu era ou eu estava fazendo alguma coisa. Eu era assim, eu estava assado, agora eu sou assim, sou assado. Então, vai falar sobre o estado, né? Ou sobre algo que vocês fez antes, no passado. Então, essa partícula was e were também, elas se referem ao passado do verbo to be. Alright? And e are. Ok, let's check some examples. Vamos ver alguns exemplos, então. Was she working at home? Ela estava trabalhando em casa? Yes, she was working at home. Perceberam, então, que essa partícula, essa palavrinha was, ela vem para dizer que aquela frase está falando sobre algo do passado. E, no caso aqui, uma pergunta, né? Ela estava trabalhando em casa semana passada? Yes, she was. Ok? And you? Where were you last weekend, students? Where were you? Tell me. Nessa quarentena, onde você estava semana passada? And where exactly were you last night? Onde você estava a noite passada? Can you tell me? Então, também é uma pergunta, né? Usando o verbo no passado, o verbo to be no passado. E no caso aí, a gente, em vez de usar a partícula was, a gente vai usar essa partícula were, ok? Essa palavrinha aqui, were. E para responder, teacher, aí eu vou usar o was ou vou usar o were? A gente vai ver que para o pronome eu, em inglês, I, eu vou usar o was, ok? I was on grandma's house. Sim, estava na casa da vovó. I was on grandma's house. Look, this beautiful grandma. It's not my grandma, but it's beautiful. So, I was helping her after dinner. Então, o que você fez lá na casa da sua avó? What were you doing on grandma's house? I was helping her. Eu estava ajudando minha avó. We have dinner. And then, after dinner, depois do jantar, I was helping her. Então, eu ajudei ela a fazer a janta, eu ajudei ela a lavar a vasilha. I helped her to cook the dinner. I helped her to wash the dishes, a lavar a louça. What else? What else were you doing there? O que mais você estava fazendo na casa da vovó? We were talking. Yes.
Nós estávamos conversando muito. And what about were you talking? We were talking about the vaccine. He was really happy because he's healthy. Então, eu estava conversando sobre a vacina com minha vovó, né? Nossa, que dia que será que vai vir sua vez de tomar a vacina, vó? We are talking about this, and she said she was really happy because he's healthy. E ela me contou que estava muito feliz porque ela está saudável. I will tell more about my grandma's house, okay, students? Então, vou contar para vocês mais um pouco sobre esse fim de semana na casa da vovó. There is a big backyard. Então, tem um quintal enorme. There we can find fruits, we can find leaves to make tea. Então, lá no quintal da minha avó, tem muitas frutas, tem um pomar, tem folhas, leaves, medicine leaves, yes, folhas medicinais, to make some tea. You know tea? Some people like to drink coffee. Algumas pessoas gostam de café, while other people like to drink tea, alright? Like to drink tea. So, vamos ver mais alguns exemplos aí com o uso do verbo to be no passado, was. I was collecting many vegetables and fruits. So, I was collecting fruits in the fruit garden. I was collecting some leaves to make tea. Alright? Então, eu estava lá colhendo algumas frutas para levar, algumas folhas para fazer o chá. And there are many medicine leaves to make a good tea. Oh, teacher, o que essas palavras aí em destaque? There is, there are. O que significa isso? Vamos ver? Olha só. O there is e o there are são utilizados, então, pessoal, para descrever alguma situação, descrever o que aconteceu, descrever uma cena. É usado, então, para falar o que tinha ali, o que tem ali, alright? Por exemplo, se alguém me perguntar, lá dá para ver o céu, teacher, lá do quintal da sua avó? Is there a beautiful sky? Yes, there is a beautiful sky. Look. Então, tem um céu lindo. And we can see the sunset. Que dá para ver até o pôr do sol. Can you believe? Look, the beautiful sunset. Então, eu perguntei, lá tem um pôr do sol bonito, né? Lá tem um céu legal para observar as estrelas, a lua e o sol. Yes, there is. Então, eu uso there is para falar que tem, que há, né? Eu posso usar ele tanto na pergunta, utilizando is there, quanto na resposta, para uma coisa só. Se eu estiver falando de uma só coisa, eu vou usar there is. Ok? Kids were having fun with grandma. Yes, kids were having lots of fun. Então, aí, ó, o verbo to be já mudou. Não é mais o was, né? Agora a gente usou o quê? Were, essa palavrinha aí em destaque de amarelo. Kids were having fun. Então, eu tô contando que as crianças estavam se divertindo muito com a vovó. They were having fun. Mas, teacher, como é que eu vou saber que horas que eu vou usar o was, que horas que eu vou usar o were, que horas que eu vou usar there is, que horas que eu vou usar there are? Let's check. Vamos ver agora. Look, aqui tem um quadro resumo, pessoal. Então, quem quiser anotar, vou dar um tempinho também para vocês anotarem. Take notes, ok? Toda vez, então, que eu for falar sobre I, eu, he, ele, she, ela, ou it, isto, algo, né? Eu vou usar, então, a partícula was, o pronome no passado, was, o verbo para esses pronomes, eu uso was, ok? Então, I was playing, he was reading, ele estava lendo, eu estava jogando,
She was cooking. Ela estava cozinhando. It was really hot. Se eu for falar sobre o tempo, né, que não é uma pessoa, é uma coisa, eu vou usar o pronome it. E para it, ele acompanha o quê? Was. Alright? It was really hot. Tava muito quente ontem. Mas e se eu quiser falar na negativa? Tudo isso a gente usou a afirmativa, ok? Se eu quiser falar na negativa, teacher, algo que eu não estava fazendo, que não estava calor, eu vou usar a palavrinha wasn't, ok? Wasn't, então, é usado para falar sobre a negativa. Então, vamos lá. Vamos dar alguns exemplos aí. I wasn't feeling hot. I wasn't feeling hot. Você falou que estava calor. I wasn't feeling hot. I wasn't feeling. Então, para mim, não estava calor. She wasn't riding her bike. Ela não estava andando de bicicleta. Ela tem uma bicicleta e não anda. Can you believe this? Dá para acreditar? She wasn't riding. Ela não está andando. Não estava, né? Sorry. E para os pronomes, então, que horas que eu vou usar esse were, esse weren't aí? Quando que eu uso essas duas, então, teacher? Nós vamos usar as palavrinhas were na afirmativa e weren't na negativa para falar sobre as pessoas we, you e they, quando usamos esses três pronomes que significam em português we, nós, you, você ou vocês, e they, eles ou elas, ok? Então vamos lá. We were, we weren't. Nós estávamos, nós não estávamos. Nós estávamos na casa da vovó, we were on grandma's house. We weren't on grandma's house. You were feeling sad. You weren't feeling sad. Você estava triste. Você não estava triste. They were happy. Eles estavam felizes. They weren't happy. Eles não estavam felizes. Ok? Então, toda vez que eu vou usar era ou estavam, lembrem-se dessas duas palavrinhas, was e were. E na negativa, wasn't, weren't. Dá um tempinho aí para vocês fazerem aquela anotação, ok? Take notes. Esse quadrinho resumo é muito importante. Depois também vocês podem assistir novamente o vídeo, né? Se tiverem oportunidade, dar pausa e anotarem, pesquisarem também nos livros de vocês. Deve ter um livrinho guardado aí, né? Dos anos anteriores. Às vezes tem essa matéria. Ok. Então, vocês perceberam, pessoal, que para fazer uma pergunta, quando eu faço uma pergunta sobre algo estava em algum lugar ou alguém estava em algum lugar, eu uso o verbo sempre na frente da frase. Olha só. Were you at home yesterday? Were you? Você estava em casa ontem? Was she studying on the computer? Ela estava estudando no computador? Ela estava? Então, enquanto no português a gente continua colocando o pronome no início da frase, em inglês, lembrem-se disso, para a pergunta, a gente sempre vai colocar pro verbo to be, né? A gente sempre vai colocar o were e o was na frente da frase, ok? A gente sempre vai começar a pergunta usando was e were. Take a look here. Was, were. Aqui, ó, se tem mais uma pergunta, não. In summary, was e were, então, são usados para falar sobre eventos ou fatos no passado, ou contar como você estava se sentindo, contar como era algum lugar que você esteve. Então, a tradução ao pé da letra seria era, eram, estava, estavam, ok? There is, there are. Agora vamos lembrar um pouco sobre as partículas there is e there are. Então, são usados para descrever um lugar, uma cena. Oh, for example, here, aqui no estúdio. There is a big TV. Look this TV. It's really big. There is a big TV in Rede Minas Studio, alright?
And there are people working here. I can see people working here. Então eu posso falar sobre o there is, que é usado para o singular, quando eu vou falar de uma só coisa. There is a big TV. Tem uma TV só. There is. E se tivesse mais? There are two TVs. Alright? Então, there is para o singular e there are para o plural. Ok, kids? Ok, students? Vamos ver mais alguns exemplos com there is e there are. Para fazer uma pergunta, então. Is there, mesma coisa, o verbo vai para frente. Is there one scientist working at the vaccine? Será que tem só um cientista falando sobre a vacina, estudando a vacina? No, there are many scientists. There are many women in science. Olha só quantas cientistas, mulheres. Yes, we have many women in science and Brazilian women. Então, a gente tem muitas cientistas brasileiras que estão trabalhando, né, na busca aí, nos estudos para a vacina contra o coronavírus e muitas outras coisas. So, we have women in science. Ok? Let's give value. Vamos valorizar as mulheres na ciência, pessoal. And remember, if you want to be a scientist, study hard. You can do this. You can be a scientist, girls. And boys too. Então, todos podemos ser cientistas. Basta o quê, gente? Estudar. Yes, we need to study hard. So, there are many scientists working. Olha o there are aí de novo. Então, há muitas mulheres cientistas trabalhando na vacina, por exemplo, né? Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre prepositions of location. Então, uma preposição de lugar. Vou dar alguns exemplos para vocês aqui, ó. There is a boy next to a tree. Quando eu quero falar que algo está perto, uma pessoa está perto de alguma coisa, eu vou usar ali o next to, ok? Então, there is a boy, olha aqui a setinha apontando para o menininho. There is a boy next to a tree. Então, ele está perto do quê? Da árvore, alright? Next to, então, é o quê? Perto. There is a church in front of the school. Então, tem uma o quê? Look, the school. And look, the church. Tem uma igreja em frente à escola. In front of quer dizer o quê? Em frente. Right? There is a library near the school. Então, eu posso falar, teacher, lá perto de casa tem uma biblioteca pertinho da escola. Como é que eu falo isso em inglês? There is a library near the school. Então, não está tão próximo, né? Não está do lado, mas está perto, ok? Então, a gente vai usar o quê? Near, near. There is a cat on the restaurant. Oh my God, look a cat on the restaurant. Tem um gato lá em cima do restaurante, meu Deus do céu. Oh my God, there is a cat on the restaurant. Look, bem aqui em cima. Tem tudo isso no pack de vocês, tá, gente? Às vezes não vai dando para ver direitinho, mas vocês vão fazer o exercício lá depois e vão ver melhor na gravura. There is a girl in front of the church. Olha só, there is a girl, tem uma menininha bem em frente à igreja. In front of, então quer dizer em frente, também pode estar assim bem em frente mesmo. There is a red car in front of the library. Olha o in front aí de novo, em frente. O que está em frente à library, à biblioteca? A red car. Então, red car tem um ou dois? One, there is a red car. Então, eu vou usar o there is. Se fosse mais de um, eu ia usar o yes, there are, ok? There is a cyclist crossing the street. Então, quando eu estou falando que alguém está atravessando, eu vou falar o quê? He's crossing the street. Ele está atravessando a rua, ok? Look, the cyclist here. There is a bus next to the bus stop. O ônibus próximo do ponto. There is a dog behind the house. Olha o cachorro ali atrás, gente. Olha lá.
behind the house. Então, pessoal, aqui nós vimos algumas das prepositions of locations. Vocês podem conhecer mais preposições de lugar pesquisando nos livros, na internet, e podem também escanear esse QR Code aqui para poder ver mais alguns exemplos num videozinho no YouTube. Podem digitar também prepositions of location e pesquisar outras fontes, alright? Thank you, bye bye, students, see you!